Fala, meus queridos! Muito boa noite. Professor André aqui na área. Queria dar boas-vindas a todos aí. Tivemos aí alguns dias de descanso, nosso feriadozinho aí, né? De quarta a sexta. Mas no sábado e domingo tivemos nosso pré-ENEM na estrada, né? Que está todo vapor aí. Tivemos algumas cidades, foi Fronteiras, Picos, né? Fizemos aí grandes revisões aí por lá. E está bem próximo já do nosso Corujão da Vitória, né? Está bem pertinho aí da nossa maior revisão, que é aí lá no Teresina Hall. Queria mandar um abraço imenso, carinho, uma satisfação a galera aqui de Guaribas, do Piauí, galera aí de Jeromênia, Queimada Nova, São Pedro, sempre estão aqui conectados, sempre estão ligadíssimos no nosso canal Educação, que eu vejo sempre vocês conectados aqui, viu? Então, é um prazer, é uma honra estar com vocês aqui novamente. Então, gente, hoje, diga de passagem, do meu ponto de vista, é um dos conteúdos mais importantes da matemática. Só você está falando sério, gente, seríssimo. Principalmente aqui, e ele sempre está lá na reta final, no finalzinho do ano. Para quem vai não, vocês vão fazer o vestibular. Que é essa parte aqui de proporcionalidade. Professor, mas o que é isso? Gente, aqui é uma linguagem mais bonita. Aqui é as famosas regra de 3. Regra de 3 simples. Vamos estudar regra de 3 compostas. Esse negócio aí de divisão proporcional. Quando é que eu vou usar essa parte aí de proporcionalidade? E vocês sabem mais do que eu que proporcionalidade é um tema que eu digo assim, é impossível, você pode até anotar, você pode até gravar, é impossível não cair uma questão de proporcionalidade no Enem. A gente não tem como. Existem vários tópicos, não tem um conteúdo em si. Proporcionalidade. Tem algumas questões que no decorrer da resolução dela, você vai se deparar com a regra de 3. Tem umas questões mais complexas, que no desenvolvimento dela, você se depara com a regra de 3 lá no final. Uma transformação de unidade, que envolve a regra de 3. Então, é impossível. Só com a certeza que você tem na prova do Enem, que vai ter questão de regra de 3. É impossível não ter. Isso vale tanto para as outras disciplinas também. Na parte de exatos, para física, para química. Eu vou balancear uma equação, o aluno tem que estar ligado na parte de regra de 3. Assim como outros conteúdos também na parte da física. Beleza? Então, nós vamos resolver elaborar problemas envolvendo proporcionalidade, incluindo 2 ou mais grandezas que são direta ou inversamente proporcionais. Então, hoje vocês vão escutar muito eu falar essa palavra. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, é isso que você tem que analisar no problema. Beleza? Como assim, professor? Bora lá. Nós temos aqui grandezas que pode ser 2, 3 ou mais grandezas. Gente, o que é que eu quero que vocês aprendam nessa parte aqui de proporcionalidade? Quando é que eu sei que 2 grandezas elas são ditas diretamente proporcionais?
Isso quer dizer o quê? Quando as duas grandezas aumentam, então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumentar, ela é o quê? Diretamente proporcional. Se as duas grandezas diminuírem, elas são o quê? Diretamente também proporcional. Ou as duas aumentam, ou as duas diminuem. Beleza? Olha aí, uma aumenta, implica no aumento da outra. Quanto a redução de uma, implica na redução da outra. Ou seja, o que você fizer com uma, também vai acontecer com a outra. E eu tenho aqui várias e várias situações do nosso dia a dia que os alunos nem se dão conta e é uma regra de 3. São grandezas diretamente proporcionais. Ele nem se dá conta e faz tempo que ele está aplicando esses aumentos, esses decrescimentos aí. Olha aí. Agora, professor, quando é que eu sei que duas grandezas elas são ditas inversamente proporcionais? Quer dizer o quê? É quando uma grandeza aumenta e a outra diminui? Ou quando uma diminui, a outra aumenta? Então, observa, é o inverso. Elas são ditas o quê? Inversamente proporcionais. Uma implica o quê? Quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou quando a redução de uma implica no aumento da outra. Beleza? Então, isso vai acontecer o quê? É o inverso. É o inverso. Professor, mas eu quero saber como é que eu vou aplicar isso nas questões. Esse negócio de aumenta, diminui. Como é que eu vou aplicar isso aqui em algumas questões? Então, eu trouxe aqui um problema bem simples. E, às vezes, os alunos, como eu já disse, eles não se dão conta, às vezes, mas a partir de hoje eu acredito que eles vão ter outra visão dessa parte de proporcionalidade. Olha aqui, ó. Um automóvel, ele percorre 360 quilômetros com 30 litros de gasolina. Beleza. Quantos litros de gasolina seriam necessários para esse automóvel percorrer 420 quilômetros? Então, eu até gosto muito de brincar com meus alunos, quando a gente fala dessa parte aqui, que é: professor, nós vamos agora conversar com a questão. É sim. Você vai perguntar para ela. Você vai escutar ela lhe dizer alguma coisa. Tá brincando, professor? É sim. Olha aqui, ó. Meu amigo, se tu vai percorrer mais quilômetros, tu acha que tu vai gastar mais gasolina ou mais gasolina ou menos gasolina? Pergunte para a questão. Mais quilômetros, mais gasolina. A não ser que tu vai empurrando o carro. A questão não disse isso. Então, pessoal, outra coisa que você tem que analisar. Quem são as grandezas? Quem são as minhas duas grandezas aí? É a quantidade de quilômetro percorrida, né? E os litros de gasolina. Beleza? Olha aí. Olha aí quem são as duas grandezas. E o aluno, quando ele está iniciando, um aluno que já está enferrujado nessa parte aí de proporcionalidade, na verdade, né? Ele vai anotar. Beleza? Quais são as duas grandezas? Distância e gasolina. Aí, bora anotar as informações. 360 quilômetros, ele gastou quanto de gasolina? Ó, 30 litão.
Beleza? Agora, ele quer percorrer o quê? 420 quilômetros. Beleza? E ele vai gastar aí quantos litros? Tá aí. Vamos chamar de X. É a quantidade que a gente quer descobrir. Então, gente, isso aqui é a famosa o quê? Regra de 3. Pessoal, o que é regra de 3? Uma questão te dá 3 valores e tu tem que descobrir um quarto. Isso que diz uma regra de 3. Simples. Beleza? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Olha aqui. Se a quantidade de quilômetros aumenta, a quantidade de litros também vai aumentar. Meu amigo, quanto mais quilômetros você percorrer, mais litros você o quê? Vai gastar. Isso quer dizer o quê? Maior a quantidade de distância, maior é a quantidade de litro. Então, isso quer dizer o quê, professor? Que essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Ou as duas aumentam, ou as duas diminuem. Professor, mas essa setinha está para baixo. Gente, isso é uma questão de notação. Se as setinhas tiverem o mesmo sentido, isso quer dizer o quê? Que elas são diretamente proporcionais. Beleza? Vamos embora começar a montar aqui, ó. Aí fica 360 está para 420, assim como o 30 está para o x. Beleza? Então eu vou simplificar. Ó. Esse 0, cortei com esse 0. Aí fica 36x é igual 42 vezes 30. Beleza? Aí fica 36x é igual 3 vezes 2, 6, né? 1.260. Então, quem vai ser o valorzinho aqui de x? 1.260 dividido por 36. Quanto é que dá essa divisão aí? 1.260 dividido por 36. Então, ele vai gastar 35 litros. Olha que coisinha bonita. Então, é isso que eu quero que vocês façam na hora da prova. Beleza? Analise as grandezas, mesmo sendo uma regra de 3 simples, porque se for inversamente proporcional, opa! Aí tem que ter uma atenção mais especial ainda. Beleza? Olha aí. Vamos ver essa outra aqui, ó. Segundo exemplo, segundo probleminha envolvendo essa parte de proporcionalidade. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Beleza? Olha aí. Vamos pensar um pouquinho aí. Ah, está falando de regra de 3. Beleza. Show de bola aí. Nesse quesito. Agora, como eu já disse, primeira coisa, na hora que tu bater o olho, tu já tá ligado que é questão de regra de 3. Você vai colocar as grandezas. E outra coisa, vamos aqui focar muito hoje nessa parte de regra de 3 simples.
que são com duas grandezas. Se eu tiver mais de duas grandezas, que nós vamos falar na próxima aula, vamos falar de regra 3 composta, que também tem um estilo para a gente resolver. Beleza? Pois vamos anotar aqui, ó. Quem são as duas grandezas? Observa lá na questão que ele me deu as duas grandezas. São a quantidade de professores e o número de dias para corrigir determinadas provas. E ele diz que manteve a mesma proporção. Né? Como assim, professor? Ele diz 5 professores. Ele corrige em quantas provas? Eles corrigem, na verdade, leva 12 dias para corrigir uma quantidade de provas. 30 professores, eles levarão quantos dias para corrigir as provas de um vestibular? Agora, o que foi que eu falei para vocês? Vocês têm que ver na questão quais são as grandezas. Professores de dias. E agora a gente vai analisar se essas grandezas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Bora lá. Ó. Gente, observa aqui. Observa o seguinte. Eu aumentei a quantidade de professores. E a questão na mesma proporção. Gente, se eu tenho mais pessoas para me corrigir, mais professores, na verdade, tu acha que eu vou levar mais dias? Mais pessoas é menos dia. Não é não. Mas é com certeza. Então, eu aumentei a quantidade de professores, mas a quantidade de dias vai diminuir. Então, isso está tratando de quê? De grandezas. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Por quê? Aumentei a quantidade de professores e os números de dias vão diminuir. Professor, e o que é que isso vai interferir na resolução da minha questão? Meu amigo, muita coisa. A gente não analisa aqui, não é à toa, não é de besta. A gente analisa aqui porque vai influenciar onde? Na resolução da questão. Que, bora lá, 5 está para o 30. Eu boto o mesmo jeito aqui. O segredo está aqui. Não é inversamente? Em vez da gente colocar 12 sobre x, você vai inverter. Você vai botar o quê? X sobre 12. Professor, o segredo está aí. O segredo está bem aí, meu maravilhoso. E agora, de boa, a gente faz o que? Aquele famoso, os meios pelos extremos, produto. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Fica 30x é igual a 60. X é igual a 2 dias. Olha como é verdade. Olha como é verdade. O número de dias de quê? Diminuiu. Observe, mais pessoas, né? Vai ser o quê? Diminuiu o meu número de dias. Só vou agora levar 2 dias para corrigir essas provas aí de vestibular. Então, recapitulando para tu não perder nas questões. Identifica as grandezas das questões. Depois, você vai analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Olha aqui. As nossas famosas regras de 3 simples. Que é isso que nós estamos falando. De quê? Proporcionalidade. Que nada mais é
Regra de 3 simples. Em um banco, constatou-se que um caixa ele leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Então, um caixa é 5 minutos para atender 3 clientes. Gente, para atender 36 clientes, esse caixa vai levar quanto tempo? O caixa é o mesmo, né? Então, nós temos só duas grandezas aí, que é a quantidade de clientes e o tempo em minutos. Beleza? Como assim, professor? Ó, tá aí. Nós temos aí essas duas grandezas. E é isso que eu quero que vocês façam na hora da prova. Essas duas grandezas, que é 3 clientes, ele demora quanto tempo? 5 minutos. Agora, 36 clientes, eles vão levar quanto tempo? Esse caixa, né? Para atender eles. Beleza? Qual foi a outra coisa que eu disse a vocês? Nós temos que analisar se as grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Então vamos analisar. Gente, se vamos por lá na fila, aumentou a quantidade de pessoas e clientes, tu acha que ele vai demorar mais ou menos tempo? Logicamente ele vai demorar mais, não é não? Então isso quer dizer o quê? Que essas duas grandezas, elas são o quê? Diretamente o quê? Proporcionais. Maior quantidade de clientes, mais tempo vai levar. Então elas são o quê? Diretamente proporcionais. Beleza? Agora, como é que a gente resolve aqui, professor? De boas. Coloca aqui, ó, 3 está para 36, assim como 5 está para x. Observe que eu não mudei a posição de nada aí, ó. Fazendo aqui, ó, os meios pelos extremos. 3x é igual a 180, que é 36 vezes 5. X é igual a 60 minutos. Vamos supor se a questão perguntasse lá em horas. Isso quer dizer o quê? Que levaria 1 hora para atender esses 36 clientes. Beleza? Tranquilo? Facílimo aí, né? Vamos aqui para mais um exemplo. 2 minutinhos aí na tela para essa questão 2.
Bora lá, né? Nós temos aqui uma rua, ela tem 600 metros de comprimento e está sendo asfaltada em 6 dias. Em 6 dias, foram asfaltados o quê? 180 metros da rua. Supondo que o ritmo de trabalho continue o mesmo, em quantos dias o trabalho estará terminado? Beleza? Quantos dias esse trabalho terá terminado? E agora? Me ajudem aí. Primeiro passo, analisar quem são as grandezas. Observe que nós temos aqui a quantidade de dias, né? E asfalto. Beleza? Olha aí. A rua, que é o tamanho dela, e a quantidade de dias. Então vamos colocar as grandezas aqui, ó. Quem vão ser as grandezas aqui? E aí? Ela tem 600 metros, né? Bora lá. 180 metros. Ele demora quanto tempo? Tá aqui, ó. 6 dias. Agora, em quantos dias o trabalho estará terminado? Gente, não é 600 metros ao todo? Falta quanto? Eu vou pegar 600 menos 180, que dá 420. Então, 420 metros, eles vão demorar quantos dias? Beleza? Essa seria a montagem aí da questão, beleza? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês aí resolverem a segunda questão. Bora lá, né?
Fazendo aqui, agora a gente vai analisar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Fazendo aqui, mais asfalto, mais dia tu vai levar. Essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. 180 está para 420, assim como 6 está para x. Beleza? Cortou aqui, ficou 18x é igual a 6 vezes 42, né? 6 vezes 42, que dá 252. Dividido por 18, que é igual a 14. Gente, ele fala assim, ó, supondo que o ritmo de trabalho continue o mesmo. Em quantos dias o trabalho estará terminado? Não é 600? É 6 dias para 180. E 420 são x dias. 14 mais 6 é igual a 20. Professor, eu poderia colocar logo 600? Poderia, sem problema nenhum também. Aqui foi só a quantidade que estava faltando. Se eu botar 600, já era direto logo a nossa resposta. Beleza? Diretamente proporcionais aqui. Bora lá. Questão 3. Uma folha de alumínio, ela tem 400 centímetros quadrados de área. E tem uma massa de 900 gramas. Qual será, em grama, a massa de uma peça quadrada da mesma folha? Só que agora tem 40 centímetros de lado. Então, ele faz uma relação aqui de quem? Com a área e com a massa. Primeiro passo que eu falei para vocês é identificar quem são as grandezas que ele está fazendo essa relação aí, essa regra de 3. Beleza? Esse é o nosso primeiro passo. A folha, que é a área. Então, nós temos que encontrar a área disso aqui, ó. Que, na verdade, vai ser quem? 40 vezes 40. Essa peça de alumínio tem 1.600 centímetros quadrados. Beleza? Aí vamos fazer a relação aqui, né? A folha, ela tem 400 centímetros quadrados. E a massa dela é de quê? 900 gramas. Ele quer saber, agora, essa folha aqui, ó, tem 1.600 centímetros quadrados, né? E ele quer saber a massa dela aqui em gramas. Então, essa, começando a preencher as grandezas aí. Gente, se eu tenho uma maior área, né? Se eu tenho uma maior área, logicamente, eu vou ter uma maior quantidade de massa. Mais pesada essa folha de alumínio. Então, aqui nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos montar aqui a questão. Fica 400 está para 1.600, assim como 900 está para x. Simplificando aqui, fica como? 2 zeros,
cortei aqui com 2 zeros. Simplificando fica, fazendo os meios pelos extremos. 4x é igual a 16, né? Vezes 900, que dá 14.400, Gabriel André. Divide isso aí por 4. Ele vai ter um pesozinho aí de 3.600 gramas. Beleza? Isso é a quantidade de massa dessa folhinha aí. Beleza? Dessa folhinha de 1.600 centímetros quadrados. Outra coisa também, quando o aluno ele vai pegando a prática, ele vai pegando o jeito, quando ele vai resolvendo mais e mais questões, como a de regra de 3, ele já começa a encontrar alguns macetes, algumas dicas, algumas estratégias mais fáceis. Ah, professor, observa que de 400 ele passou para 1.600. Isso quando foi diretamente, viu? Isso aconteceu o quê? Porque ele multiplicou por 4, não foi? Foi sim. E se eu pegar só 900 e multiplicasse por 4, ia dar certo, professor. Mas com certeza. Observa bem, 900 vezes 4 é quanto? 3.600. Quadruplicou, na verdade. E algumas questões eu quero que vocês tenham essa visão. Eu quero que vocês tenham essa visão na hora da prova. E muitas questões do Enem, envolvendo essa parte aí de regra de 3, você resolve somente com essas estratégias, bem rápido e bem prático. Mas vamos supor se a questão perguntasse em quilograma. O que é que a gente iria fazer? Você iria transformar, né? Pegava 3.600 e dividia por 1.000, que dá 3,6, né? 3,6 quilogramas. Então, essa é a estratégia que eu quero que vocês façam na hora da prova. Porque, além, quando a gente for falar também da regra de 3 composta, né? Pessoal, mas como é que essa parte aí de regra de 3 composta? É quando tem mais de 2 grandezas. Geralmente fala, operários, aí tem a quantidade de dias e a quantidade de telhas que eles vão levar. Então, eu tenho aí o quê? 3 grandezas. E nós temos que analisar as grandezas, se elas são diretamente, se elas são inversamente proporcionais. Sempre nós vamos usar nessa parte de proporcionalidade, verificar, na verdade, né? Se elas são diretamente, se elas são inversamente proporcionais. E como eu já disse para vocês, que se é uma regra de 3 simples, eu tenho 2 grandezas. E quando for inversamente proporcionais as 2 grandezas, você tem que ter mais atenção ainda. Porque os alunos esquecem de o quê? Inverter. Como a gente já fez, já mostrei uma questão para vocês aqui. Então, fiquem bem atentos. E eu expliquei lá no comecinho da aula quando é que 2 grandezas elas são diretamente, quando que elas são inversamente proporcionais. Beleza? Então, daqui a pouquinho, a gente continua resolvendo aí mais questões de proporcionalidade.